Oi, eu sou o Cameron. Hoje estamos dentro do universo do jogo Life is Strange para tentar explicar a teoria do caos. Trata-se de sistemas complexos e dinâmicos, rigorosamente deterministas, mas que apresentam um fenômeno fundamental de instabilidade chamado sensibilidade. As condições iniciais que modulam a propriedade suplementar de recorrência tornam-se mais previsíveis na prática a longo prazo. Oi, eu sou a Scarlett. Em sistemas dinâmicos, complexos e determinados, resultados podem ser instáveis no que diz respeito à evolução temporal, como função de seus parâmetros e variáveis. Isso significa que certos resultados determinados são causados pela ação e a interação de elementos de forma praticamente aleatória. Para entender o que isso significa, basta pegar um exemplo na natureza onde esses sistemas são bem comuns. A formação de uma nuvem no céu, por exemplo, pode se desenvolver com base em centenas de fatores, que podem ser o calor, o frio, a evaporação da água, os ventos, o clima, condições do sol, os eventos sobre a superfície e inúmeros outros. Além disso, mesmo que o número de fatores influenciando um determinado resultado, mesmo que seja pequeno, ainda assim, a ocorrência do resultado esperado pode ser instável, desde que o sistema não seja linear. A consequência dessa instabilidade dos resultados é que mesmo no sistema determinístico, as quais têm resultados determinados por lei da evolução bem definidas, apresentem uma grande sensibilidade de perturbações, ou seja, ruídos. Mesmo em sistemas nos quais não há ruído, erros microscópicos, levando resultados aleatórios, é o que se chama de caos determinístico. Pois é, na verdade, embora a descrição da mecânica clássica relativista seja determinística, a complexidade na maioria dos sistemas leva a uma abordagem no qual a maioria dos graus microscópicos é tratada como ruído, variáveis estocásticas, ou seja, que apresentam valores verdadeiramente aleatórios. Apenas algumas variáveis são analisadas com uma lei do comportamento determinada, simples, sujeito à ação deste ruído. Este método foi utilizado por Einstein e Paul Lanzaphe no início do século XX para compreender o movimento browniano. Exatamente isso que os matemáticos querem prever. O que as pessoas pensam que é acaso, mas, na realidade, é um fenômeno que pode ser representado por equações. Alguns pesquisadores já conseguiram chegar a algumas equações capazes de simular o resultado do sistema. Como esses, ainda assim, a maior parte desses cálculos prevê o mesmo de constância dentro do sistema, o que normalmente não ocorre na natureza. Os cálculos envolvendo a teoria do caos são utilizados para descrever os fenômenos meteorológicos. Uma das mais conhecidas bases da teoria
é o chamado efeito borboleta. Olha, tem um filme chamado Efeito Borboleta, pode assistir, vocês vão gostar. Teorizado pelo matemático Edward Lorenz em 1963. A teoria do caos é uma lei mais importante do universo, presente na essência de quase tudo o que nos cerca. A ideia central da teoria do caos é que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas para o futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis, caóticos. Portanto, parece assustador, mas é só dar uma olhada nos fenômenos mais casual da vida para notar que essa ideia faz muito sentido. Imagine que, no passado, você tenha perdido o vestibular da faculdade de seus sonhos, porque um prego furou o pneu do ônibus. Desconsolado, você entra em outra universidade. Tadinho. Então, as pessoas com quem você vai conviver serão outras. Seus amigos vão mudar. Os amores serão diferentes. Seus filhos e netos podem ser outros. Cruz credo. No final, alterou a sua vida por completo. Tudo por causa de um prego. Mas a coisa ganhou ares num único dia, na década de 60, quando o meteorologista Edward Lorenz descobriu que esse fenômeno aparentemente é muito simples. Esse tipo de comportamento caótico quanto à vida. Ele chegou à conclusão que era um programa de computador que simulava o movimento das massas. Mas essas alterações insignificantes, equivalente ao prego, transformou completamente o padrão das massas de ar. Então, era como bater das asas de uma borboleta no Brasil causasse tempo depois um tornado no Texas. Com essa observação, ele formulou equações que mostraram o tal efeito borboleta. Pronto, estava fundada a teoria do caos. Com o tempo, cientistas concluíram que a mesma imprevisibilidade parecia em quase tudo. Todo ritmo, todos os batimentos imprevistos, decisivos. A ideia central da tese é que pequenas alterações numa situação trazem efeitos inacumuláveis. Exemplos: uma garotinha está brincando de bola. Uma borboleta surpreende a garotinha. Pronto, alterações nas condições iniciais. Com um susto, ela deixa a bola cair. A teoria do caos pode ser relacionada com vários aspectos da nossa vida cotidiana, como mudanças climáticas. Mas, aliás, a expressão efeito borboleta é comumente usada nas condições iniciais. É uma das características caótica. Teria se originado a partir dessa frase de Lorenz. Efeito borboleta é um eterno que se refere à dependência sensível às condições iniciais. Esses efeitos foi adicionado pela primeira vez por Edward Lorenz. A teoria apresentada, o bater das asas de uma simples borboleta, influencia o curso natural das coisas. Talvez se provocarem um tufão no outro lado do planeta. Pequenas ações podem ajudar a criar grandes mudanças. Pode ser aplicadas nas psicologias. Podemos até mesmo mudar muitas coisas que aconteceram em nossas vidas. Existe uma música que diz: a vida é como um barco. A minha mão move um remo e a outra é movido pela sorte.
mas ainda assim podemos criar nosso próprio efeito borboleta, com uma pequena mudança em nossas ações e um destino é mudado. Podemos até desencadear eventos imprevisíveis ou consequências para o nosso futuro, tragédia incalculáveis para terceiros e para nós mesmos. A caos e, por que não, ao bem. Diante da tamanha imprevisibilidade da desordem que não podemos controlar, há um momento em que está em nossas mãos. Como assim podemos iniciar um ciclo e transformar um contexto? Pode nos atrair energia daquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Podemos nos transformar em um campo de vibrações, mudar nossa própria rota quando preciso. Fazer parte da criação do nosso caminho, despertarmos a consciência coletiva, entendendo nossas conexões mais profundas, nos tornamos mais que um humano. Um bom exemplo sobre a teoria do caos é o Game Life Strange. Parece muito uma novela digital, só longo de quase 1 ano e 5 capítulos. Comunicou em 2 fechos possíveis e igualmente trágicos. E, apesar de não serem exatamente previsíveis, os finais causaram certa polêmica. Oi, eu sou Oreo. Estou aqui para contar um pouco da história do jogo Life is Strange. Essa história se passou na cidade fictícia de Orangol. É contada por um estudante de fotografia que descobre possuir a habilidade de fazer o tempo voltar, onde cada um cria e escolhe seu próprio efeito borboleta. Ao voltar para sua cidade, ela vê um tornado. Ela se refugia no farol, soterrada nos escombros. Ela acorda na sala de aula para se recuperar do susto. Ela vai no banheiro da escola e lá ela vê um assassinato. Ela fica totalmente transtornada e, como num passe de mágica, consegue voltar no tempo até o momento do pesadelo. Consegue voltar ao banheiro e impedir o acontecimento, e descobrindo que salva sua melhor amiga, Chloe, da morte. Então ela percebe que nada foi um sonho e que ela tem o dom de mudar o futuro. Você é capaz de ter 100% de certeza de que suas escolhas na vida foram corretas mesmo quando você ajudou alguém? Se pudesse voltar no tempo, mudaria suas escolhas? A teoria do caos explica que este fenômeno, por mais simples que seja, tem um comportamento tão caótico e imprevisível quanto as escolhas da vida. Foi pensando nisso que surgiu a tão famosa efeito borboleta. Adoramos o caos, porque sentimos amor em produzir ordem. Frase de M.C. Escher. O dia a dia, a rotina, o cotidiano nos rouba esta clareza diante da vida tão incerta, tão passageira. Se não dermos conta das pequenas contribuições que podemos fazer, o que iremos escolher? Podemos atrair tudo que o universo nos traz. Mas no final, só 3 coisas importam: o quanto você amou, o quanto gentilmente você viveu e graciosamente você deixou as coisas ir, coisas que não tinham significado. Autor desconhecido. Nós precisamos de mudança, mas a mudança da nossa própria vida. E quem sabe o efeito borboleta cuide do resto. Exatamente, Scarlett. É isso. Bom, meus caros Angels, prestem muita atenção nas suas escolhas e espero que vocês tenham gostado. Vai vir muito mais vídeos com conteúdos muito bons. Continuem assistindo, dando seus likes e compartilhando. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber nossas notificações. Obrigado a todos. Fui!